Ela tinha apenas 12 anos e uma vida marcada por privações, mas carregava um valor que não se compra: a honestidade. Ao devolver uma carteira cheia de dinheiro sem hesitar, desencadeou uma reação que mudaria tudo. Sem saber, esse simples gesto a levaria direto ao reencontro com seu passado esquecido. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O sol já se punha sobre as ladeiras íngremes de Paraisópolis quando Isabela Oliveira apressou o passo. Aos 12 anos, a menina já conhecia bem os caminhos que separavam sua humilde casa da escola municipal onde estudava. Caminhava sempre atenta, os olhos grandes e escuros observando cada detalhe do mundo ao seu redor, enquanto os cabelos cacheados balançavam com a brisa da tarde paulistana. Vou chegar atrasada de novo, pensou, apertando contra o peito a mochila, surrada que carregava livros emprestados da biblioteca. Dona Zulmira, sua avó, costumava dizer que livros eram janelas para mundos onde tudo era possível, mesmo para meninas nascidas nas franjas da maior metrópole brasileira. A comunidade de Paraisópolis, incrustada no coração do Morumbi, um dos bairros mais ricos de São Paulo, era o perfeito retrato da desigualdade brasileira. De um lado, mansões com piscinas e jardins extensos. Do outro, casas simples, empilhadas como blocos coloridos de um jogo infantil interminável. Naquela tarde, Isabela decidiu tomar um caminho diferente. Uma obra na rua principal a obrigou a cortar caminho pela Avenida Giovanni Gronchi, onde lojas elegantes exibiam vitrines que pareciam outros planetas para alguém como ela. Os preços das roupas expostas equivaliam a meses do salário que sua mãe, Jurema, ganhava como diarista nas casas dos bacanas, como ela chamava os moradores do Morumbi. Em casa, a situação era cada vez mais difícil. Sebastião, seu pai, adotivo, havia perdido o emprego na construção civil 3 meses antes. Desde então, fazia bicos como pintor, eletricista, o que aparecesse. Era um homem bom, de mãos calejadas e sorriso fácil, mesmo quando a geladeira estava quase vazia. A vida é dura, mas nós somos mais fortes que ela, dizia sempre Sebastião, enquanto Jurema preparava o jantar com o que conseguia comprar, no final do dia, quando as verduras ficavam mais baratas na feira. Isabela sabia que não era filha biológica do casal. Isso nunca foi segredo em casa. Você veio do coração, não da barriga, explicara Jurema quando a menina era pequena. Aos 5 anos, Isabela perguntou por que não se parecia com nenhum dos dois. Foi quando soube que havia sido adotada ainda bebê. Uma história complicada. Diziam sempre que ela perguntava sobre seus pais biológicos. Isabela aprendera a não insistir muito no assunto, percebendo como deixava Jurema ansiosa. O pouco que sabia era que sua mãe biológica era muito jovem quando a teve e que a entrega para a adoção havia sido feita de forma legal, por intermédio de um advogado. Nada mais que isso. Distraída com esses pensamentos, Isabela quase não notou quando um homem alto, de terno impecável, esbarrou em uma senhora na calçada. Ele se desculpou rapidamente, ajeitou a pasta executiva sob o braço e seguiu falando, ao celular como se comandasse o mundo com suas palavras. Foi nesse momento que algo caiu do bolso traseiro de sua calça, uma carteira de couro marrom, grossa, que pousou silenciosamente no chão. O homem continuou andando, completamente alheio, ao que havia perdido. Isabela olhou ao redor. Algumas pessoas passaram, viram a carteira, mas seguiram seu caminho apressado. Uma mulher chegou a parar, olhou para os lados e, ao notar a menina observando, desistiu e seguiu adiante. Isabela aproximou-se lentamente. Pegou a carteira e sentiu seu peso. Abriu-a discretamente e seus olhos se arregalaram. Havia vários cartões, reluzentes, documentos e, principalmente, muitas notas de R$ 100, mais dinheiro do que ela jamais tinha visto reunido. Seu coração disparou. Com aquele dinheiro, sua família poderia pagar o aluguel atrasado, comprar comida para um mês inteiro, talvez até um remédio para o reumatismo de Dona Zulmira, que o SUS não fornecia. Por um instante, a tentação foi avassaladora. Mas então,
Como um filme, passaram por sua cabeça as tardes na varanda de madeira com a avó, enquanto debulhavam feijão ou consertavam roupas. Quando não se tem muito, o que resta é a dignidade. E dignidade não se vende, minha filha. É o que nos mantém de pé quando tudo parece desmoronar, dizia Dona Zulmira com seu sotaque nordestino carregado, herança dos tempos em Garanhuns, Pernambuco, antes de migrar para São Paulo. Isabela fechou a carteira e, sem pensar duas vezes, correu atrás do homem. Ele caminhava rapidamente, ainda falando ao telefone, gesticulando com autoridade. A menina teve que se esforçar para alcançá-lo, desviando de pedestres na calçada movimentada. "Moço, moço!" chamou, ofegante, quando finalmente o alcançou. "Ah, o senhor deixou cair isso." O homem virou-se confuso. Ao ver a menina magricela estendendo sua carteira, fez um gesto para a pessoa do outro lado da linha e disse: "Vou ter que retornar essa ligação." Desligou o telefone e olhou fixamente para Isabela. Seus olhos, de um castanho esverdeado profundo, examinaram a garota dos pés à cabeça. O uniforme escolar um pouco grande demais para seu corpo franzino, os tênis gastos, a mochila remendada. Depois, olhou para a carteira em suas mãos. "Você encontrou minha carteira?" perguntou como se não acreditasse. "Sim, senhor. Caiu quando o senhor esbarrou naquela senhora lá atrás", explicou Isabela, apontando para trás. O homem pegou a carteira, abriu-a e verificou o conteúdo. Tudo estava lá. Os documentos, os cartões de crédito e, principalmente, os quase R$ 5.000 em dinheiro. Ele olhou novamente para a menina, agora com uma expressão diferente, uma mistura de surpresa e admiração. "Como você se chama?" perguntou com uma voz que de repente soava mais suave. "Isabela Oliveira, senhor." "Isabela." Ele repetiu o nome como se saboreasse cada sílaba. "Quantos anos você tem, Isabela?" 12, senhor. Faço 13 em setembro." O homem pareceu subitamente perturbado. Olhou para o relógio de pulso, depois novamente para a menina. "Onde você mora, Isabela?" A pergunta fez a menina hesitar. Dona Zulmira sempre dizia para não dar informações pessoais a estranhos, por mais bem vestidos que fossem. "Em Paraisópolis, senhor", respondeu sem entrar em detalhes. "Paraisópolis", murmurou ele como se fizesse cálculos mentais. "Você estuda por aqui perto?" "Na Escola Municipal Paulo Freire, senhor. Estou indo para casa agora." O homem assentiu, como se cada informação confirmasse algo importante. Tirou da carteira 2 notas de R$ 100 e estendeu para Isabela. "Pelo seu gesto honesto, poucas pessoas teriam feito o que você fez." Isabela olhou para o dinheiro hesitante. Em casa, Sebastião sempre dizia que trabalho honesto era a única forma digna de ganhar dinheiro. "Não precisa, senhor. Só fiz o que era certo", respondeu recuando um passo. O homem sorriu, genuinamente impressionado. "Seu nome completo?" "Se é só Isabela Oliveira", insistiu. "Isabela Oliveira dos Santos, e senhor. Dos Santos é o sobrenome dos meus pais." Algo no olhar do homem mudou. Parecia que acabara de confirmar uma suspeita importante. "Meu nome é Ricardo Mendes. Sou empresário." Apresentou-se guardando o dinheiro e estendendo um cartão de visitas para ela. "Se você ou sua família precisarem de alguma coisa, me ligue. Eu gostaria muito de agradecer adequadamente por sua honestidade." Isabela pegou o cartão sem entender bem o interesse do homem. Na parte superior, em letras douradas, lia-se Ricardo Mendes, diretor-presidente, Grupo Mendes Incorporações. "Obrigada, Sr. Mendes", disse educadamente. "Não, Isabela. Eu é que agradeço. Você não faz ideia do que fez hoje", respondeu ele com uma emoção estranha na voz. "Tem certeza que não quer aceitar nada como agradecimento?" A menina pensou em casa, nas contas atrasadas, na preocupação constante de seus pais, mas algo a impedia de aceitar. "Tenho certeza, senhor. Minha avó sempre diz que fazer o certo é obrigação, não favor." Ricardo sorriu, claramente impressionado. "Sua avó é uma mulher sábia. Guarde meu cartão. E, por favor, diga aos seus pais que gostaria muito de conhecê-los. É importante." Isabela assentiu confusa com a insistência,
mas educada demais para questionar. Despediu-se e continuou seu caminho enquanto Ricardo Mendes permaneceu parado, observando-a até que desaparecesse na multidão. Ricardo Mendes entrou em seu escritório no último andar do imponente edifício espelhado na Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. A vista panorâmica da cidade, que normalmente o enchia de orgulho, hoje mal foi notada. Sua mente estava completamente ocupada pela imagem da menina que encontrara horas antes. Isabela Oliveira dos Santos. O nome ecoava em sua cabeça como uma melodia familiar e, ao mesmo tempo, estranhamente nova. 12 anos. Nascida em setembro. Adotada. As coincidências eram muitas para serem ignoradas. Sentou-se na poltrona de couro italiano e girou para contemplar São Paulo. Lá embaixo, milhões de vidas seguiam seu curso, alheias ao turbilhão que se formava dentro daquele homem. Poderoso! Ricardo Mendes, 43 anos, um dos empresários mais bem-sucedidos do ramo imobiliário brasileiro, conhecido por sua frieza em negociações e por transformar projetos falidos em minas de ouro. Poucos conheciam o passado de Ricardo antes do sucesso. Filho de uma família tradicional paulistana, cresceu entre privilégios e expectativas rígidas. Aos 19 anos, enquanto cursava administração na FGV, conheceu Camila, uma jovem estudante de artes na USP. Foi um amor intenso e proibido. A família Mendes jamais aceitaria uma moça sem berços, como diziam, ainda mais grávida antes do casamento. Quando Camila engravidou, a pressão foi brutal. O pai de Ricardo, Augusto Mendes, deu um ultimato. Ou terminava o relacionamento e seguia o plano traçado para ele, ou seria deserdado. Jovem, assustado e manipulado pela família, Ricardo cedeu. Concordou que a criança seria entregue para adoção assim que nascesse. O que não esperava era que Camila desapareceria após o parto, sem deixar rastros. Anos de investigações discretas nunca conseguiram localizá-la. O tempo passou. Ricardo seguiu o caminho traçado pelo pai, casou-se com a filha de um sócio, divorciou-se 5 anos depois sem filhos e construiu um império. Mas a culpa e o arrependimento nunca o deixaram. Há anos mantinha um investigador particular, procurando qualquer pista sobre o paradeiro da filha que nunca conheceu. E agora, como por obra do destino, uma menina aparecia, com a idade certa, o nome que ele e Camila haviam escolhido. E uma história. De adoção seria possível. Doutor Ricardo, o senhor Mauro Alcântara está na linha, anunciou sua secretária pelo interfone. Ricardo ajeitou-se na cadeira e atendeu imediatamente. Mauro era o investigador particular que há anos trabalhava, discretamente no caso. Mauro, preciso que você investigue uma família com urgência máxima, disse sem rodeios. Moram em Paraisópolis, sobrenome Oliveira dos Santos. Tem uma filha adotiva chamada Isabela, 12 anos, nascida em setembro. Do outro lado da linha, houve um silêncio prolongado. Senhor Mendes, esse nome, Isabela Oliveira dos Santos, está no relatório que enviei ontem para o senhor. É uma das possíveis correspondências que encontramos recentemente nos registros de adoção. Ricardo sentiu o coração acelerar. Nem havia lido o relatório ainda, pois chegara apenas naquela manhã. Você tem detalhes sobre essa família? Sim, senhor. Sebastião dos Santos, 45 anos, trabalhador da construção civil, atualmente desempregado. Jurema Oliveira dos Santos, 42 anos, diarista. Residem em Paraisópolis há aproximadamente 14 anos. Adotaram Isabela legalmente quando ela tinha poucos meses de vida, por intermédio do advogado Carlos Eduardo Pimentel, o mesmo que tratou do processo de adoção da sua filha. Ricardo fechou os olhos, tentando conter a emoção. As peças começavam a se encaixar. Quero tudo sobre eles, Mauro. Absolutamente tudo. E preciso de confirmação genética. Como podemos fazer isso discretamente? Poderia convidá-los para um encontro, senhor? Oferecer algum tipo de ajuda? Ou oportunidade de emprego para o pai? Durante o encontro, seria possível coletar amostras de DNA discretamente, de um copo d'água, por exemplo. Faça os arranjos. Quero encontrá-los o quanto antes. Ao desligar,
Ricardo abriu a gaveta de sua mesa e tirou uma pequena caixa de madeira. Dentro havia uma pulseirinha de hospital amarelada pelo tempo, com o nome Bebê Mendes escrito à mão, e uma única foto em preto e branco de um bebê recém-nascido nos braços de uma enfermeira. Era tudo o que tinha de sua filha. Enquanto isso, em Paraisópolis, Isabela chegava em casa, uma construção simples de 2 cômodos ampliados ao longo dos anos, com paredes coloridas e um pequeno jardim onde Dona Zulmira cultivava ervas medicinais. O cheiro de feijão com louro preenchia o ambiente. Chegou tarde hoje, menina, observou Jurema mexendo a panela no fogão. Tive que fazer um caminho diferente por causa da obra, mãe, explicou Isabela, largando a mochila no sofá. Gasto. Sebastião entrou da pequena varanda, onde consertava uma cadeira quebrada. Como foi a escola hoje, princesa? Perguntou, beijando o topo da cabeça da filha. Isabela hesitou. Não sabia bem se deveria contar sobre o encontro com Ricardo Mendes. Decidiu que sim. Sua família sempre valorizou a honestidade acima de tudo. Encontrei uma carteira hoje na volta da escola, começou, tirando o cartão de visitas do bolso do uniforme. Era de um homem muito rico. Tinha muito dinheiro. Dentro, Jurema largou a colher de pau e se aproximou preocupada. E o que você fez, menina? Devolvi para ele, claro, respondeu Isabela como se fosse óbvio. Ele ficou muito surpreso. Me deu esse cartão e disse que queria conhecer vocês. Sebastião pegou o cartão e leu em voz alta. Ricardo Mendes, diretor-presidente, Grupo Mendes Incorporações. Ele assobiou impressionado. Esse é graúdo mesmo, Ju. Constrói aqueles prédios chiques no Morumbi. Jurema parecia desconfortável. E por que ele quer conhecer a gente? Perguntou pegando o cartão das mãos do marido e examinando-o. Com desconfiança. Disse que queria agradecer direito pela minha honestidade, explicou Isabela. Até tentou me dar dinheiro, mas eu não aceitei. Fez bem, aprovou Sebastião, orgulhoso. A gente é pobre, mas tem dignidade. Dona Zulmira, que até então observava tudo em silêncio de sua cadeira de balanço, pronunciou-se, com sua sabedoria habitual. Às vezes, filha, recusar ajuda também é orgulho, e orgulho demais não enche barriga. Jurema guardou o cartão na gaveta da pequena estante da sala. Se ele ligar, a gente conversa, mas não vamos atrás. Não, naquela noite, Isabela demorou para dormir. Dividindo o quarto com a avó, fitava o teto descascado enquanto pensava no homem elegante e na forma como ele olhara para ela, como se a conhecesse de algum lugar. Havia algo nos olhos dele, algo familiar que não conseguia explicar. No dia seguinte, enquanto Jurema trabalhava na casa de uma família no Jardim Europa, recebeu uma ligação inesperada. Senhora Jurema, aqui é da secretaria do senhor Ricardo Mendes, disse uma voz feminina educada. Ele gostaria de convidar a senhora, seu marido e sua filha Isabela para um jantar no restaurante Figueira Rubaiyat, na próxima sexta-feira. Jurema quase deixou cair o celular velho que comprou em prestações. Jantar? Mas por quê? Perguntou confusa. O senhor Mendes ficou muito impressionado com a atitude da sua filha e gostaria de conhecer a família que educou uma jovem tão íntegra. Ele também mencionou que tem uma proposta de emprego para o senhor Sebastião. Jurema sentiu um misto de desconfiança e esperança. Sebastião estava há meses procurando um emprego fixo e as contas só se acumulavam. Preciso conversar com meu marido primeiro, respondeu cautelosamente. Claro, senhora. Ligarei novamente amanhã para confirmar. O senhor Mendes pediu, para enfatizar que é muito importante para ele. Ao desligar, Jurema ficou parada no meio da cozinha que limpava, pensando no estranho convite. Por que um empresário tão importante estaria interessado em ajudar uma família como a deles? Havia algo mais nessa história, ela podia sentir. Naquela mesma tarde, Ricardo recebeu em seu escritório as informações preliminares que Mauro havia conseguido. Fotos da casa da família em Paraisópolis, cópias dos documentos de adoção obtidas através de contatos no cartório e um relatório detalhado sobre a rotina de cada membro da família. Uma foto em particular capturou sua atenção. Isabela sorrindo enquanto ajudava a avó a estender roupas no varal improvisado.
Aquele sorriso era o sorriso de Camila, e os olhos castanhos esverdeados como os seus próprios. Como não percebera imediatamente? Doutor Ricardo, sua ex-esposa Patrícia está na linha, anunciou sua secretária. Diga que retorno. Depois, respondeu sem desviar os olhos da foto. Ricardo sabia que precisava agir com cautela. Não podia simplesmente irromper na vida daquela família e virar tudo de cabeça para baixo. Precisava de um plano, de uma abordagem delicada. E, acima de tudo, precisava de confirmação. Poderia ser apenas uma incrível coincidência. No final daquela tarde, ligou pessoalmente para o advogado Carlos Eduardo Pimentel, que havia intermediado o processo de adoção anos atrás. Carlos, preciso confirmar uma informação sobre aquele assunto de 12 anos atrás, disse assim que o advogado atendeu. Ricardo, você sabe que não posso discutir isso por telefone. Os documentos estão selados por ordem judicial, respondeu o advogado cauteloso. Apenas me diga, a família adotiva, o sobrenome é Oliveira dos Santos? Um silêncio prolongado foi seguido por um suspiro pesado. Venha ao meu escritório amanhã, às 9h. Conversaremos pessoalmente. Para Ricardo, aquilo era praticamente uma confirmação. Depois de 12 anos de busca, finalmente havia encontrado sua filha. E agora, estava determinado a fazer parte da vida dela, não importava como. O restaurante Figueira Rubaiyat, um dos mais elegantes de São Paulo, estava excepcionalmente vazio naquela sexta-feira à noite. Ricardo havia reservado todo o salão principal, garantindo privacidade absoluta para o encontro. Sob a imensa figueira centenária que dava nome ao lugar, uma única mesa estava posta, com arranjos florais discretos e louça fina. Ricardo chegou 1 hora antes, nervoso como jamais estivera em qualquer negociação milionária. Ajeitou pela 10ª vez a gravata bordô, conferiu os documentos na pasta de couro e respirou fundo. Na noite anterior, não conseguira dormir. A reunião com Carlos Eduardo Pimentel confirmara suas suspeitas. Isabela era, sem dúvida alguma, sua filha biológica. Os registros mostram claramente, dissera o advogado, mostrando documentos amarelados pelo tempo. A criança, nascida em 12 de setembro de 2012, filha de Camila Nogueira e Ricardo Mendes, foi legalmente entregue para adoção à família Oliveira dos Santos, conforme desejo expresso da mãe e consentimento por procuração do pai. Ricardo sentira uma mistura de alívio e dor ao ver o documento. Alívio por finalmente ter certeza, dor por todos os anos perdidos. Mas você me disse na época que seria impossível rastreá-la depois, argumentou. E era pelos meios convencionais. O processo foi fechado a pedido de sua família, Ricardo. Seu pai fez questão disso. Mas o destino tem formas curiosas de funcionar, não é? Respondeu o advogado com um sorriso compreensivo. Agora, sentado naquele restaurante sofisticado, Ricardo esperava ansiosamente a chegada da família que criara sua filha. Havia ensaiado mentalmente cada palavra, cada gesto, mas sabia que nada o prepararia adequadamente para esse momento. Às 19h em ponto, o maître aproximou-se. Senhor Mendes, seus convidados chegaram. Ricardo levantou-se, ajeitou o paletó e respirou fundo. Ao ver a família entrar, hesitante e visivelmente deslocada naquele ambiente luxuoso, sentiu o coração apertar. Sebastião usava uma camisa social antiga, mas bem passada. Jurema vestia um vestido simples, azul marinho, provavelmente sua melhor roupa, e Isabela, com um vestido branco de alças e uma fita no cabelo, parecia uma princesa tímida. Sejam bem-vindos, disse Ricardo, aproximando-se com um sorriso genuíno. Fico muito feliz que tenham aceitado meu convite. Sebastião estendeu a mão calejada, que Ricardo apertou com firmeza. Obrigado pelo convite, doutor. Confesso que estamos um pouco perdidos aqui, disse olhando ao redor para o ambiente luxuoso. Por favor, chamem-me de Ricardo. E não se preocupem. Reservei o restaurante só para nós. Queria um ambiente tranquilo para conversarmos. Jurema arqueou as sobrancelhas, claramente impressionada. O restaurante inteiro?
Deve ter custado uma fortuna. Ricardo sorriu, conduzindo-os à mesa. O que tenho a falar com vocês vale muito mais do que isso. Durante o jantar, Ricardo tentou deixá-los à vontade, perguntando sobre suas vidas, seus trabalhos, suas dificuldades. Isabela, inicialmente tímida, foi se soltando aos poucos, especialmente quando Ricardo perguntou sobre seus estudos e descobriu sua paixão por livros. Gosto muito de histórias de aventura, contou ela animada. Estou lendo O Hobbit. Já agora peguei emprestado da biblioteca. É um dos meus livros favoritos também, respondeu Ricardo, genuinamente surpreso pela coincidência. Tenho uma primeira edição em casa guardada com carinho. O senhor gosta de ler? Perguntou Isabela, os olhos brilhando. Adoro. Quando tinha sua idade, mergulhava nos livros para escapar das pressões da minha família, confessou, percebendo como esse pequeno detalhe em comum o emocionava profundamente. Sebastião e Jurema trocaram olhares. Havia algo na forma como Ricardo interagia com Isabela, uma conexão quase imediata, que os deixava intrigados e, no caso de Jurema, ligeiramente apreensiva. Após a sobremesa, quando Isabela pediu licença para ir ao banheiro acompanhada por uma funcionária do restaurante, Ricardo soube que era o momento. Sebastião, Jurema, há um motivo específico para este jantar, além de agradecer a honestidade de Isabela. Começou seu tom subitamente sério. Imaginei que sim, disse Jurema, endireitando-se na cadeira. Ninguém reserva um restaurante inteiro só para dizer obrigado. Ricardo sorriu nervosamente, tirou um envelope da pasta ao lado e o colocou sobre a mesa. O que vou contar pode parecer inacreditável, mas peço que me escutem até o fim. Nos minutos seguintes, Ricardo narrou sua história com Camila. A gravidez inesperada, a pressão da família, a decisão forçada de entregar a criança para a adoção e a busca incessante pelos últimos 12 anos. Quando Isabela me devolveu a carteira e disse seu nome, foi como se o universo estivesse me dando uma segunda chance, concluiu a voz embargada. Neste envelope estão os documentos que confirmam. Isabela é minha filha biológica. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Sebastião pegou o envelope com mãos trêmulas, enquanto Jurema parecia congelada, o rosto uma máscara de emoções contraditórias. Isso não pode ser verdade, murmurou ela finalmente, lágrimas começando a formar-se em seus olhos. Eu entendo o choque, disse Ricardo gentilmente. E quero deixar algo muito claro. Não estou aqui para tirar Isabela de vocês. Vocês são os pais dela, os que a criaram, amaram e educaram. Eu só quero a oportunidade de conhecê-la, de fazer parte da vida dela, se vocês permitirem. Sebastião abriu o envelope e examinou os documentos. Certidão de nascimento original, documentos de adoção e o resultado de um teste de DNA comparando uma amostra coletada discretamente de um copo usado por Isabela com o DNA de Ricardo. A compatibilidade era inegável. Por que agora? Perguntou Sebastião, a voz baixa, tentando controlar a emoção. Por que depois de 12 anos? Porque nunca soube onde ela estava, respondeu Ricardo sinceramente. O processo foi fechado a pedido da minha família. Eu era jovem, manipulável, com medo de desapontar meu pai. Foi o maior erro da minha vida, e tenho vivido com esse arrependimento desde então. Jurema finalmente encontrou sua voz, agora carregada de desconfiança e medo. E o que você quer exatamente? Levar nossa filha? Aparecer depois de 12 anos e simplesmente reclamá-la? Ricardo balançou a cabeça enfaticamente. Não, Jurema, nunca faria isso. Vocês são a família dela. Só quero a chance de conhecê-la, de ajudá-los, de fazer parte da vida dela de alguma forma. Como um tio, um padrinho, o que for mais confortável para vocês. Sebastião estudava atentamente o rosto de Ricardo, procurando sinais de falsidade ou manipulação. Encontrou apenas sinceridade e arrependimento genuíno. Você tem ideia do que passamos para criá-la? Perguntou a voz trêmula. Dos sacrifícios das noites sem dormir quando ela ficava doente e não tínhamos dinheiro para remédios. Não tenho, Sebastião, admitiu Ricardo abaixando a cabeça. E jamais poderei compensar isso adequadamente, mas posso ajudar agora.
Posso garantir que vocês três tenham uma vida melhor, que Isabela tenha todas as oportunidades que merece. Não estamos à venda, doutor, retrucou Jurema duramente. E eu não estou tentando comprá-los, respondeu Ricardo sem se abalar. Estou oferecendo uma parceria, por falta de palavra melhor. Uma chance de darmos a Isabela o melhor dos dois mundos. O amor e os valores que vocês lhe ensinaram, e as oportunidades que meus recursos podem proporcionar. Nesse momento, Isabela voltou à mesa e a conversa foi interrompida. A menina percebeu imediatamente a tensão no ar. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, olhando preocupada para o rosto tenso dos pais. Nada, filha, apressou-se Jurema a responder. Só conversando sobre coisas de adulto. Ricardo observou Isabela sentar-se, notando pela primeira vez pequenos gestos e expressões que eram inconfundivelmente semelhantes aos seus. A forma como franzia a testa quando estava confusa, o jeito de inclinar levemente a cabeça ao prestar atenção, era como olhar para um espelho de seu passado, misturado com traços de Camila. Isabela, disse ele suavemente, eu estava justamente falando aos seus pais sobre uma proposta. Eu tenho uma casa grande com uma biblioteca cheia de livros e pensei que talvez você gostasse de visitá-la algum dia. Os olhos da menina brilharam de empolgação. Uma biblioteca de verdade, como nas histórias. Sim, com estantes. Do chão ao teto e uma escada deslizante para alcançar os livros mais altos, confirmou ele sorrindo diante do entusiasmo dela. Podemos ir, mãe? Perguntou Isabela, virando-se animada para Jurema. Jurema e Sebastião trocaram olhares carregados de significado. Vamos pensar sobre isso, filha, respondeu Sebastião cautelosamente. Temos muito o que conversar com o Dr. Ricardo. Ainda. O restante do jantar transcorreu em uma atmosfera estranha, com conversas superficiais para não alarmar Isabela, enquanto os três adultos processavam a magnitude da revelação e suas possíveis consequências. Quando a noite chegou, ao fim, Ricardo acompanhou a família até a saída, onde um motorista os aguardava para levá-los de volta a Paraisópolis. Por favor, pensem no que conversamos, pediu ele, entregando a Sebastião outro envelope. Isto não é uma tentativa de comprar nada, apenas uma ajuda enquanto decidem. Usem como acharem melhor. Sebastião hesitou, mas aceitou o envelope, sentindo seu peso significativo. Vamos conversar, prometeu. Mas vai levar tempo. Entenda que para nós isto é um terremoto em nossas vidas. Compreendo perfeitamente, assentiu Ricardo. Liguem-me quando estiverem prontos. A qualquer hora. Ao se despedir de Isabela, Ricardo conteve o impulso de abraçá-la. Em vez disso, sorriu e disse: Foi um prazer conhecer melhor você, Isabela. Espero que possamos nos ver novamente em breve. Eu também, senhor Ricardo. Respondeu ela sorrindo. Obrigada pelo jantar, foi o melhor da minha vida. No caminho de volta, Isabela adormeceu no banco traseiro do carro luxuoso, enquanto Sebastião e Jurema permaneciam em silêncio, imersos em pensamentos turbulentos. No envelope que Ricardo entregara, descobriram depois havia 50 mil reais em dinheiro e uma carta detalhando sua proposta. Um novo lar para a família em um bairro melhor, emprego para Sebastião em uma das empresas do Grupo Mendes e um fundo educacional para Isabela. A notícia caiu como uma bomba na pequena casa de Paraisópolis. Nas semanas que se seguiram ao jantar, o envelope com os 50 mil reais permaneceu intocado dentro de uma lata de biscoitos, no alto do armário da cozinha. Jurema se recusava a abri-lo novamente, como se o dinheiro pudesse, de alguma forma, contaminar sua família. Não vamos usar esse dinheiro, Sebastião, declarou ela, na primeira noite, após contarem tudo para Dona Zulmira, enquanto Isabela dormia. Ele pensa que pode comprar o direito de entrar na vida da nossa filha. Sebastião, sentado na beira da cama, esfregava o rosto cansado com as mãos calejadas. Não é tão simples, Ju, ponderou. Não é só sobre nós. É sobre o futuro da Isabela também. Ela já tem um futuro, conosco, respondeu Jurema, a voz embargada. Somos a família dela. Sempre fomos. Dona Zulmira, que observava a discussão da cadeira de balanço, no canto do quarto,
interveio com sua habitual sabedoria. O sangue faz parentes, mas só o amor faz família, disse a idosa com seu sotaque nordestino carregado. Esse homem pode ter o sangue dela, mas vocês têm o coração. Não precisa ser uma coisa ou outra, pode ser as duas. Durante dias, a família debateu a proposta de Ricardo. Sebastião, pressionado pelo desemprego que se arrastava e pelas dívidas crescentes, começava a considerar a oferta. Jurema, por outro lado, sentia-se ameaçada, como se estivessem prestes a perder a filha para um mundo que não entendiam. A tensão em casa era palpável, e Isabela, mesmo sem saber o verdadeiro motivo, percebia que algo importante estava acontecendo. Ela notava os cochichos que cessavam quando entrava no cômodo, os olhares preocupados trocados entre os pais, o nervosismo de Jurema sempre que o telefone tocava. Vocês estão escondendo alguma coisa de mim? Confrontou-os finalmente, numa noite em que a conversa sussurrada na cozinha vazava para o quarto onde fingia dormir. É sobre o senhor Ricardo, não é? Sebastião e Jurema trocaram olhares de surpresa e preocupação. Não haviam planejado como ou quando contar a verdade para Isabela. Agora, diante do questionamento direto da filha, perceberam que não podiam mais adiar. Filha, tem algo que precisamos conversar, começou Sebastião sentando-se ao lado dela na pequena cama. É sobre o senhor Ricardo, sim. Ele quer nos ajudar, não é? Perguntou Isabela, com a perspicácia de quem cresceu precisando ler nas entrelinhas. Viu o envelope que ele deu para vocês. Tem dinheiro lá dentro. Jurema sentou-se do outro lado da cama, pegando as mãos da filha entre as suas. É mais complicado que isso, filha, disse, a voz trêmula. O senhor Ricardo, ele descobriu algo sobre você, sobre seu passado. Os olhos de Isabela se arregalaram, uma mistura de curiosidade e apreensão, tomando conta de seu rosto jovem. Sobre meus pais verdadeiros? Perguntou quase num sussurro. Sebastião assentiu lentamente. Sim, Isa, o Ricardo, ele é seu pai biológico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela permaneceu imóvel, processando a informação que acabara de receber. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ela finalmente falou. Como ele sabe disso? Como vocês sabem que é verdade? Ele tem documentos, filha, e fez um teste de DNA que comprova, explicou Sebastião. Ele nos procurou porque quer fazer parte da sua vida agora. Mas nós somos seus pais, Isabela, interveio Jurema rapidamente, apertando as mãos da filha. Nada vai mudar isso, nada. Isabela olhou para as mãos unidas da família e depois ergueu os olhos, uma pergunta silenciosa pairando no ar. E minha mãe biológica? Questionou finalmente. Ele não sabe onde ela está, respondeu Sebastião. Parece que desapareceu depois que você nasceu. Isabela processou a informação, suas emoções visíveis no rosto expressivo. Confusão, curiosidade, uma pontada de mágoa e algo mais difícil de definir. Talvez esperança. O que ele quer de nós? E perguntou. Ele diz que quer conhecer você, fazer parte da sua vida de alguma forma, explicou Sebastião. Ofereceu ajuda para nossa família, uma casa melhor, emprego para mim, oportunidades de estudo para você. Mas não precisamos da caridade dele, interrompeu Jurema, as lágrimas finalmente escorrendo. Sempre cuidamos de você com o suor do nosso trabalho. Sempre demos um jeito. Isabela abraçou a mãe com força. Eu sei, mãe, vocês são os melhores pais do mundo. Aquela noite marcou o início de uma nova fase para a família Oliveira dos Santos. A verdade estava na mesa, crua e inescapável. Agora precisavam decidir como lidar com ela, como integrar essa nova realidade à vida que conheciam. 2 dias depois, após muita reflexão e conversas sinceras, Sebastião ligou para Ricardo. Gostaríamos de conversar com o senhor, se for possível, disse a voz firme. Claro, Sebastião, respondeu Ricardo prontamente. Onde preferem? No restaurante novamente? Não, na nossa casa, por favor. Queremos que conheça como vivemos, onde criamos Isabela. Ricardo concordou imediatamente, entendendo o significado daquele convite. Não era apenas um encontro, era uma chance de entrar verdadeiramente no mundo onde sua filha crescera. No sábado seguinte, às 10 da manhã,
um Volvo preto de vidros escuros estacionou na entrada da viela que levava à casa dos Oliveira dos Santos. Ricardo, vestindo jeans e uma camisa polo discreta, desceu do carro atraindo olhares curiosos dos vizinhos. Carregava uma caixa de tamanho médio, embrulhada em papel azul. Sebastião o esperava no início da viela. "Bom dia, Ricardo", cumprimentou estendendo a mão. "Seja bem-vindo à nossa casa." O caminho até a residência era estreito, com casas simples coladas umas às outras, roupas estendidas em varais improvisados e crianças brincando nas pequenas áreas comuns. Ricardo observava tudo com atenção, absorvendo cada detalhe do ambiente onde Isabela havia crescido. A casa, apesar de modesta, era acolhedora. As paredes, pintadas de um amarelo suave, exibiam fotos da família e desenhos feitos por Isabela ao longo dos anos. No pequeno jardim da entrada, as plantas cuidadosamente cultivadas por Dona Zulmira davam um toque especial de vida ao lugar. Jurema os esperava na porta, o rosto uma máscara de polidez contida. Ao lado dela, Isabela observava com olhos curiosos, agora conhecendo a verdade sobre o homem que se aproximava. "Bom dia", cumprimentou Ricardo, tentando disfarçar a emoção que sentia ao ver a filha. "Obrigado por me receberem em sua casa. Sim, entre, por favor", convidou Jurema, dando um passo para o lado. A sala era pequena, mas organizada com esmero. Um sofá gasto, uma mesa com 4 cadeiras, uma estante simples com alguns livros e uma televisão antiga compunham o mobiliário. Nas paredes, mais fotos mostravam momentos da infância de Isabela, seu primeiro dia de escola, aniversários, um passeio ao zoológico, um Natal em família. "Sua casa é muito acolhedora", elogiou Ricardo sinceramente, emocionado ao ver o registro visual da vida que não compartilhara com a filha. "É simples, mas é nosso lar", respondeu Sebastião. "Por favor, sente-se." Ricardo acomodou-se no sofá, enquanto Jurema se dirigia à cozinha para buscar café. Isabela sentou-se numa cadeira próxima, observando-o com intensidade. "Trouxe algo para você, Isabela", disse Ricardo, oferecendo a caixa que carregava. "Espero que goste." A menina olhou para Sebastião, como que pedindo permissão, e ele assentiu com um pequeno sorriso. Isabela pegou o pacote e o abriu cuidadosamente, preservando o papel. Seus olhos se arregalaram ao revelar o conteúdo. Uma edição antiga de O Hobbit, belamente encadernada, junto com uma coleção completa das obras de J.R.R. Tolkien. É lindo", murmurou passando os dedos pela capa trabalhada. "Achei que combinaria com sua paixão por leitura", explicou Ricardo. "Esta edição de O Hobbit foi a primeira que li quando tinha mais ou menos a sua idade." Isabela abriu o livro, descobrindo uma dedicatória na primeira página. "Para Isabela, que o mundo dos livros seja sempre um lugar de aventuras e descobertas. Com carinho, Ricardo." "Obrigada", disse ela sincera. "Nunca tive livros tão bonitos assim." Jurema voltou com uma bandeja, servindo café para os adultos e um copo de suco para Isabela. O silêncio que se seguiu era carregado de expectativa. "Nós contamos tudo para Isabela", iniciou Sebastião finalmente, "sobre você ser, bem, o pai biológico dela." Ricardo assentiu, olhando diretamente para a filha. "Como você se sente com isso, Isabela?" perguntou gentilmente. A menina considerou a pergunta por um momento, a maturidade em seu olhar além de seus 12 anos. "Confusa", respondeu honestamente. "É estranho descobrir que o homem da carteira é meu pai verdadeiro." "Entendo", disse Ricardo. "Deve ser muita coisa para processar de uma vez." "Por que você me deu para a adoção?" perguntou Isabela diretamente, a pergunta que queimava em seu peito desde que soubera a verdade. Ricardo respirou fundo, sabendo que devia a verdade à filha. "Eu era muito jovem, Isabela. Tinha apenas 19 anos, estava na faculdade e vinha de uma família complicada. Meu pai era um homem rígido, controlador. Quando sua mãe biológica, Camila, engravidou, minha família não aceitou. Eles me pressionaram, ameaçaram cortar todo o apoio financeiro e eu cedi. Foi o maior erro da minha vida e tenho me arrependido todos os dias desde então." "E minha mãe, a verdadeira?" insistiu Isabela.
Camila era uma estudante de arte, talentosa, livre, muito diferente da família em que cresci. Nós nos amávamos, mas éramos jovens demais para enfrentar tudo o que precisávamos enfrentar. Depois que você nasceu, ela desapareceu. Nunca mais consegui encontrá-la. A sinceridade na voz de Ricardo era palpável. Não havia ensaio, não havia script. Apenas a verdade dolorosa de um homem que cometeu um erro terrível e vivia com as consequências. "Por que está procurando por mim agora?" perguntou Isabela, seus olhos nunca deixando o rosto de Ricardo. "Porque nunca parei de procurar." "Na verdade," respondeu ele, "contratei investigadores, busquei pistas, mas o processo de adoção foi fechado a pedido da minha família. Encontrar você foi um milagre, uma chance que o destino me deu de tentar consertar meu erro de alguma forma." Isabela olhou para Sebastião e Jurema, que observavam a conversa em silêncio tenso. "Vocês querem que ele faça parte da nossa família?" perguntou a menina, surpreendendo a todos com sua percepção. Sebastião e Jurema trocaram olhares. Foi Jurema quem respondeu. "Queremos o que for melhor para você, filha. Sempre quisemos." Isabela voltou a olhar para Ricardo, estudando-o com atenção. "Você quer me levar embora?" perguntou a voz pequena, revelando seu maior medo. "Não, Isabela", respondeu Ricardo imediatamente. "Nunca faria isso. Seus pais são Sebastião e Jurema. Eles criaram você com amor, ensinaram valores que eu admiro profundamente. Só quero a chance de conhecer você, de fazer parte da sua vida de alguma forma, se você permitir." A sinceridade na voz de Ricardo tocou algo dentro de Isabela. Lentamente ela se aproximou dele, observando seu rosto com curiosidade. "Seus olhos são como os meus", comentou, notando a semelhança pela primeira vez. "Sim", concordou Ricardo, emocionado. "E seu sorriso é igual ao da sua mãe, biológica." O momento de conexão foi interrompido por Dona Zulmira, que entrou na sala apoiada em sua bengala. A idosa observou Ricardo com olhos perspicazes que pareciam enxergar além das aparências. "Então você é o pai de sangue da minha neta", declarou, sem rodeios. Ricardo levantou-se respeitosamente. "Sim, senhora. Ricardo Mendes." "Zulmira Oliveira", apresentou-se a idosa. "Sabe o que aprendi em meus 78 anos neste mundo, senhor Ricardo? Que às vezes Deus dá uma segunda chance para consertar nossos erros. Não a desperdice." "Não pretendo, dona Zulmira", garantiu. "Ricardo, estou aqui para oferecer meu apoio, não para desestabilizar a família de Isabela." A matriarca assentiu, satisfeita com a resposta. "Então, seja bem-vindo à nossa casa. Humilde, mas honesta." Aquele encontro marcou o início de uma nova fase. Naquele mesmo dia, após horas de conversa franca, chegaram a um acordo. Ricardo faria parte da vida de Isabela gradualmente, respeitando os limites estabelecidos por Sebastião e Jurema. Começariam com visitas nos fins de semana, passeios supervisionados, sempre com o consentimento dos pais adotivos. 6 meses se passaram desde aquela primeira visita de Ricardo à casa da família em Paraisópolis. O outono paulistano tingia as árvores de tons dourados e avermelhados, e uma brisa suave soprava pelas ruas da cidade, enquanto Isabela esperava ansiosamente na porta de casa. Era sábado, dia em que Ricardo viria buscá-la para o que se tornara um ritual. Manhãs na livraria, seguidas de almoço em algum lugar especial que ele escolhia para apresentar à filha. A relação entre eles florescera lentamente, construída com cuidado e respeito. No início, Jurema insistia em acompanhá-los em todos os passeios, seus olhos vigilantes nunca deixando a filha. Com o tempo, ao perceber a genuína preocupação de Ricardo com o bem-estar de Isabela, foi relaxando gradualmente, permitindo que os dois construíssem sua própria dinâmica. Um Volvo preto familiar dobrou a esquina e Isabela sorriu. Diferente dos primeiros encontros, agora ela corria em direção ao carro assim que o via estacionar, uma animação genuína iluminando seu rosto. "Bom dia, Ricardo", saudou ela, entrando no veículo. Ainda não o chamava de pai, e ele nunca pressionara para isso. Ambos entendiam que alguns laços precisam de tempo para se formar. "Bom dia, Isa",
respondeu ele, usando o apelido que só recentemente se sentira confortável para adotar. Pronta para nossa aventura literária? Suas manhãs de sábado, na livraria da vila, haviam se tornado sagradas. Ricardo permitia que Isabela escolhesse quantos livros quisesse e depois conversavam sobre as histórias enquanto saboreavam chocolates quentes no café anexo à livraria. Mas naquele dia, Isabela notou que estavam seguindo um caminho diferente. "Aonde vamos?" perguntou curiosa. "Pensei em te mostrar onde trabalho", respondeu Ricardo, "se estiver tudo bem para você." Isabela assentiu, entusiasmada. Apesar dos meses de convivência, ainda havia muito sobre a vida de Ricardo que ela desconhecia. Vê-lo em seu ambiente de trabalho parecia uma oportunidade de conhecer outra faceta daquele homem, que lentamente se tornava uma parte importante de sua vida. O carro entrou na Avenida Faria Lima, parando em frente a um imponente edifício espelhado que refletia o céu outonal. Grupo Mendes anunciava discretamente a placa na entrada. "Uau, você trabalha aqui mesmo?" perguntou Isabela, olhando para cima, tentando ver o topo do prédio. "Sim", sorriu Ricardo. "Na verdade, o prédio é nosso. Vem, quero te mostrar algo especial." No lobby elegante, o segurança cumprimentou Ricardo respeitosamente, olhando com curiosidade para a menina que o acompanhava. Entraram no elevador privativo que os levou diretamente ao último andar. "Este é meu escritório", explicou Ricardo, conduzindo-a por uma porta dupla de madeira escura. O espaço era impressionante, amplo, com uma vista panorâmica de São Paulo através de janelas do chão ao teto, móveis elegantes, mas discretos, e, para surpresa de Isabela, estantes repletas de livros cobrindo uma parede inteira. "Você tem uma biblioteca aqui também?" perguntou maravilhada. "Tenho livros em todos os lugares onde passo tempo", admitiu Ricardo. "São meus companheiros mais antigos." Isabela percorreu as estantes com o dedo, reconhecendo alguns títulos que já haviam discutido em seus encontros de sábado. Mas sua atenção foi capturada por algo diferente. Uma pequena moldura na mesa de Ricardo, virada para sua cadeira. Aproximou-se e viu que era uma foto dela, sorrindo, tirada durante um de seus primeiros passeios juntos. "Você mantém minha foto aqui?" perguntou surpresa. Ricardo assentiu, um sorriso tímido nos lábios. "Para me lembrar do que realmente importa, enquanto lido com contratos e negociações o dia todo." O gesto tocou Isabela profundamente. Era uma confirmação silenciosa de que ocupava um lugar especial na vida daquele homem. "Mas não viemos apenas para conhecer meu escritório", continuou Ricardo, consultando o relógio. "Temos uma reunião importante." "Reunião?" perguntou Isabela, confusa. "Com seu pai", respondeu Ricardo. "Sebastião deve estar chegando." Nos últimos meses, Ricardo havia cumprido sua promessa. Ofereceu a Sebastião um emprego como supervisor de manutenção predial em um dos condomínios do Grupo Mendes. O salário era bom, os benefícios excelentes e o trabalho valorizava a experiência prática que Sebastião acumulara ao longo dos anos. No início, Sebastião relutara em aceitar, temendo que fosse apenas caridade disfarçada. Mas Ricardo fora claro. A posição existia, precisava ser preenchida, e Sebastião tinha as qualificações necessárias. O trabalho árduo e a honestidade do pai adotivo de Isabela rapidamente provaram que a escolha fora acertada. Em poucos meses, Sebastião já havia implementado melhorias significativas nos processos de manutenção, economizando recursos e aumentando a satisfação dos moradores. Como combinado, Sebastião chegou ao escritório pontualmente. Vestia uma camisa social simples, mas impecavelmente passada, e calças sociais, seu uniforme de supervisor, como brincava em casa. "Bom dia, chefe", cumprimentou com um sorriso que mostrava como a formalidade entre eles havia diminuído com o tempo. "Bom dia, Sebastião", respondeu Ricardo, apertando sua mão firmemente. "Obrigado por vir em um sábado." "Pai", exclamou Isabela, correndo para abraçá-lo. Para ela, Sebastião sempre seria pai, sem qualificações ou ressalvas. Os três sentaram-se na área de reuniões do escritório e Ricardo apresentou o motivo do encontro.
Queria discutir o futuro educacional de Isabela. Sei que a escola municipal onde ela estuda é boa. Começou cuidadoso para não soar crítico. Mas gostaria de oferecer outras possibilidades. Escolas com mais recursos, programas especiais para alunos com o talento dela. Sebastião assentiu, pensativo. Não era mais o homem desconfiado dos primeiros encontros. 6 meses de convivência haviam mostrado que Ricardo era sincero em suas intenções. Já pensamos nisso também, admitiu. Isabela merece todas as oportunidades, mas escolas particulares em São Paulo custam uma fortuna. Isso não seria problema, garantiu Ricardo. Gostaria de estabelecer um fundo educacional para ela, não apenas para o ensino médio, mas pensando já na universidade. Isabela, que escutava atentamente, interveio. Posso opinar? Afinal, é sobre o meu futuro. Os 2 homens sorriram, surpresos e orgulhosos de sua maturidade. Claro que pode, princesa, respondeu Sebastião. Gosto da minha escola, dos meus amigos, começou ela. Mas sei que em outros lugares poderia aprender mais coisas, ter mais oportunidades. Fez uma pausa, organizando os pensamentos. E se eu visitasse algumas escolas primeiro, para ver como são, antes de decidirmos? Ricardo e Sebastião trocaram olhares de aprovação. Uma excelente ideia, concordou Ricardo. Muito sensata. As visitas às escolas aconteceram nas semanas seguintes. Jurema fez questão de participar de todas elas, examinando cada detalhe com olhos críticos. Para a surpresa de todos, foi ela quem mais se entusiasmou com o Colégio Bandeirantes, uma das instituições mais tradicionais e exigentes de São Paulo. A biblioteca deles é incrível, Isa, comentou após a visita. E os laboratórios, de ciências. Nunca vi nada igual. A transformação de Jurema talvez fosse a mais notável de todas. A desconfiança inicial dera lugar a uma aceitação cautelosa e agora evoluía para algo próximo da amizade com Ricardo. O ponto de virada havia sido quando ela adoecera, 2 meses antes, com uma pneumonia grave. Ricardo não apenas garantira o melhor tratamento médico possível, mas visitara-a diariamente no hospital, muitas vezes trazendo consigo Dona Zulmira, para quem providenciara um motorista particular. Você não precisava fazer tudo isso, dissera Jurema certa vez durante a recuperação. Não fiz por obrigação, respondera Ricardo sinceramente. Fiz porque vocês são a família da Isabela, o que faz de vocês minha família também, de certa forma. Aquelas palavras, ditas sem pretensão, haviam tocado Jurema profundamente. Foi a primeira vez que ela percebeu que Ricardo não estava tentando substituí-los, mas sim somar-se a eles. A decisão sobre a escola foi tomada em conjunto. Isabela transferiu-se para o Colégio Bandeirantes no semestre seguinte, com uma bolsa de estudos integral estabelecida por Ricardo. Para evitar o desconforto de ser a aluna bolsista, o arranjo foi discreto. Oficialmente, Isabela havia conquistado a vaga por mérito acadêmico, o que não estava longe da verdade, considerando seu excelente histórico escolar. Paralelamente, outra grande mudança acontecia na vida da família. Após muita discussão e planejamento, aceitaram a oferta de Ricardo para mudar-se para um apartamento no Tatuapé, um bairro de classe média na zona leste de São Paulo. Não era um bairro de luxo como os Jardins ou o Morumbi, onde Ricardo vivia, mas representava uma melhoria significativa em qualidade de vida, com segurança, infraestrutura e proximidade de transporte público. A escolha do Tatuapé não fora por acaso. Ricardo entendera que a família precisava de um lugar onde pudesse se sentir confortável, mas sem um salto tão grande que causasse estranhamento ou isolamento social. O apartamento de 3 quartos era espaçoso, bem iluminado, com uma pequena varanda onde Dona Zulmira logo instalou seus vasos de ervas. A mudança aconteceu gradualmente. Sebastião insistiu em pagar parte do apartamento com seu novo salário, e Ricardo respeitou seu orgulho, estabelecendo um acordo onde a família contribuía com o que podia e ele complementava o restante. Em uma tarde de domingo, enquanto organizavam os últimos pertences na nova casa, Isabela encontrou uma caixa de sapatos velha entre as coisas de Jurema.
Dentro, havia documentos antigos, incluindo seus papéis de adoção. Curiosa, começou a examiná-los. "O que está fazendo, filha?" perguntou Jurema, entrando no quarto e vendo os papéis espalhados. "Desculpe, mãe", respondeu Isabela, constrangida. "Encontrei por acaso e fiquei curiosa." Jurema sentou-se ao lado da filha na cama, pegando os documentos com cuidado. "Está tudo bem ter curiosidade sobre suas origens", disse com uma gentileza que surpreendeu Isabela. "Faz parte de descobrir quem você é. Você não fica chateada quando pergunto sobre ele?" questionou Isabela, hesitante. Jurema suspirou, passando o braço pelos ombros da filha. "No começo ficava. Tinha medo de perder. Você para ele." Fez uma pausa, escolhendo as palavras. "Mas entendi que não é uma competição. Ricardo é seu pai biológico, e isso é um fato que não posso mudar. O que importa é que você saiba que seu pai e eu sempre seremos seus pais, não importa o que aconteça." Isabela abraçou Jurema com força. "Eu sei, mãe. Vocês sempre serão meus pais." Naquela noite, a família reuniu-se para um jantar especial na nova casa. Ricardo fora convidado e trouxera consigo não apenas presentes para a inauguração do lar, mas também uma proposta. "Estive pensando", disse ele, após a sobremesa, enquanto todos tomavam café na sala recém-decorada. "Existe um pequeno sítio em Atibaia que pertence à minha família há anos. Fica praticamente abandonado, só com um caseiro cuidando. Pensei que poderíamos usá-lo para passarmos alguns fins de semana, todos juntos. Tem muito espaço, ar puro, uma pequena horta que Dona Zulmira talvez goste de cuidar." A ideia de férias em família, algo que os Oliveira dos Santos raramente puderam desfrutar devido às restrições financeiras, foi recebida com entusiasmo, especialmente por Isabela. "Podemos ir já no próximo fim de semana?" perguntou animada. Ricardo olhou para Sebastião e Jurema, respeitando sua autoridade parental. Se seus pais concordarem, claro. Sebastião e Jurema trocaram olhares. Nos últimos meses, haviam aprendido a ler nas entrelinhas das propostas de Ricardo, a distinguir entre generosidade genuína e tentativas de controle. Esta parecia claramente ser a primeira. "Acho que seria ótimo", concordou Sebastião. "Um pouco de ar do campo faria bem a todos nós." Enquanto planejavam animadamente o passeio, discutindo o que levariam e as atividades que poderiam fazer, Isabela observava a cena com uma sensação de plenitude que nunca havia experimentado. Antes, ali estavam suas duas famílias, não mais separadas por desconfiança ou ressentimento, mas unidas pelo amor que sentiam por ela. 3 anos se passaram desde aquela tarde decisiva em que Isabela devolveu a carteira de Ricardo. O tempo, esse arquiteto silencioso, havia redesenhado completamente as estruturas daquelas vidas entrelaçadas pelo destino. Isabela, agora com 15 anos, desabrochava como uma adolescente extraordinária. Os cabelos cacheados, antes sempre presos em um rabo de cavalo simples, agora caíam em ondas bem cuidadas até o meio das costas. O uniforme do Colégio Bandeirantes substituíra as roupas simples da escola municipal, mas seu sorriso continuava o mesmo, genuíno, iluminando seus olhos castanho esverdeados, olhos que agora todos reconheciam como herdados de Ricardo. Naquela manhã de sábado, o terminal rodoviário do Tietê fervilhava com o movimento típico de início de fim de semana. Isabela esperava pacientemente na fila para comprar um lanche, observando as pessoas que passavam apressadas, com suas malas e mochilas. Havia ido com sua turma da escola para uma competição intercolegial de matemática em Campinas, e agora retornavam vitoriosos para São Paulo. Foi quando notou um menino, provavelmente 2 anos mais novo que ela, observando atentamente um homem que falava ao telefone. O homem, distraído com a conversa, colocou a carteira no bolso traseiro de forma descuidada. Quando se moveu para pegar sua mala, a carteira escorregou e caiu no chão sem que percebesse. O menino rapidamente se aproximou, pegou o objeto e olhou, ao redor claramente em conflito. A cena era estranhamente familiar para Isabela. Como um déjà-vu, ela reviveu seu próprio dilema de 3 anos atrás. Sem hesitar, aproximou-se do garoto. "Oi", disse ela gentilmente.
Acho que esse senhor deixou cair a carteira, não é? O menino, magro e com roupas gastas, olhou para ela com desconfiança. E daí? Respondeu defensivamente, escondendo a carteira atrás das costas. Você está pensando em devolver ou ficar com ela? Perguntou Isabela diretamente, mas sem julgamento na voz. O garoto hesitou, seus olhos revelando o conflito interno. Minha irmã está doente, murmurou finalmente. Precisa de remédio. A gente não tem dinheiro. Isabela assentiu compreensiva. Entendo. Também já passei por dificuldades. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Posso te contar uma história? É rápida, prometo. Menino deu de ombros ainda na defensiva, mas curioso. Há 3 anos eu encontrei uma carteira perdida igual a essa, começou ela. Estava cheia de dinheiro, cartões, documentos. Minha família também passava por dificuldades. Pensei em ficar com ela, mas decidi devolver. E aí, ganhou uma moedinha de recompensa? Perguntou o garoto cético. Isabela sorriu. Não exatamente. O dono da carteira descobriu que era meu pai biológico, que nunca tinha conhecido. Minha vida mudou completamente desde então. Os olhos do menino se arregalaram, a incredulidade estampada em seu rosto. Tá de brincadeira, né? É a mais pura verdade, garantiu ela. Claro que nem sempre acontecem milagres assim. Mas uma coisa aprendi: fazer o certo, mesmo quando é difícil, sempre traz algo bom de volta. Talvez não de imediato, talvez não da forma que esperamos, mas traz. O menino olhou para a carteira em suas mãos, depois para o homem que agora guardava o celular e começava a procurar nos bolsos, percebendo a falta de algo. E se ele nem me agradecer? E minha irmã? O remédio dela? Qual é o seu nome? Perguntou Isabela. Mateus. Olha, Mateus, vou te fazer uma proposta. Devolva a carteira e depois me conte sobre sua irmã. Talvez eu possa ajudar de alguma forma. Algo na sinceridade, de Isabela tocou o garoto. Após um momento de hesitação, ele assentiu e caminhou em direção ao homem estendendo a carteira. Isabela observou a cena à distância, a surpresa do homem, o breve diálogo, Mateus apontando na direção dela. Para sua surpresa, o homem não apenas agradeceu ao menino, mas tirou algumas notas da carteira e as entregou a ele, com um aperto de mão. Quando Mateus voltou, seus olhos brilhavam. Ele me deu R$ 200, exclamou mostrando as notas. Disse que foi pela minha honestidade. Isabela sorriu genuinamente feliz por ele. Viu só? O bem sempre volta de alguma forma. Sentaram-se em um banco próximo e Mateus contou sua história. Morava com a mãe e 2 irmãs em Itaquera, na zona leste de São Paulo. A irmã mais nova, de 7 anos, tinha asma crônica e a família lutava para comprar os medicamentos necessários. A mãe trabalhava como diarista e ele ajudava entregando panfletos após a escola. Isabela ouviu atentamente, uma ideia formando-se em sua mente. Mateus, você já ouviu falar do Instituto Novas Chances? O garoto balançou a cabeça negativamente. É uma organização que ajuda famílias em situações como a sua. Meu pai biológico criou recentemente. Eles têm um programa específico para crianças com problemas de saúde, fornecendo medicamentos e acompanhamento médico. Os olhos de Mateus se iluminaram com esperança. Sério? E como faz para se inscrever? Isabela tirou um caderno da mochila, anotou um endereço e um número de telefone. Vá a este endereço na segunda-feira. Pergunte por Dona Helena. Diga que Isabela Oliveira dos Santos enviou você. Ela vai ajudar sua família. O garoto segurou o papel como se fosse um tesouro, a gratidão evidente em seu rosto. Obrigado. De verdade. Naquele momento, a professora de Isabela chamou os alunos para embarcar no ônibus de volta a São Paulo. Despediram-se rapidamente, com a promessa de que Mateus procuraria o instituto na segunda-feira. Durante a viagem de volta, Isabela não conseguia parar de pensar no encontro. Era como se um ciclo estivesse se fechando, ou talvez abrindo um novo. O pequeno gesto de honestidade que transformara sua vida 3 anos antes, agora se repetia através de outro jovem. Ao chegar em casa, encontrou a família reunida para o almoço de sábado, um ritual que agora incluía frequentemente Ricardo. Sebastião,
que havia sido promovido a gerente de operações na empresa, conversava animadamente com o empresário sobre um novo projeto sustentável para os condomínios do grupo. Jurema, que abandonara o trabalho como diarista e agora coordenava um projeto social na comunidade de Paraisópolis, preparava a mesa com Dona Zulmira. "Chegou nossa campeã", exclamou Sebastião, abraçando a filha. "Como foi a competição?" "Ganhamos o primeiro lugar", anunciou Isabela, exibindo o troféu que tirara da mochila. O professor Arnaldo disse que nunca viu uma equipe tão bem preparada. Ricardo levantou-se para abraçá-la também. "Parabéns, Isa. Estamos muito orgulhosos." O uso do estamos não passou despercebido. Ao longo dos anos, Ricardo havia encontrado seu lugar naquela família não convencional. Nunca tentara substituir Sebastião como pai, mas construir a sua própria relação com Isabela, uma mistura de mentor, amigo e sim pai. Ela ainda o chamava pelo nome, mas o tom carinhoso com que o fazia carregava todo o afeto de uma verdadeira relação filial. Durante o almoço, Isabela contou sobre o encontro com Mateus, no terminal rodoviário. "Disse a ele para procurar o instituto na segunda-feira", concluiu. "Achei que Dona Helena poderia incluir a família dele no programa de assistência médica." Ricardo assentiu, aprovador. "Excelente ideia. Vou ligar para Helena hoje mesmo para avisar que eles irão." O Instituto Novas Chances era um projeto que Ricardo iniciara há pouco mais de um ano, inspirado diretamente por sua reconexão com Isabela. A organização sem fins lucrativos atuava em duas frentes principais: assistência a famílias em situação de vulnerabilidade e programas educacionais que incentivavam valores como honestidade e integridade entre jovens. A ideia nascera durante uma conversa despretensiosa entre Ricardo e Isabela em uma de suas tardes na livraria. "Sabe o que mais me impressiona em você?", dissera ele. "Como um pequeno gesto de honestidade desencadeou tantas mudanças positivas. Imagine se pudéssemos incentivar mais jovens a fazerem escolhas assim." Isabela, com a sabedoria que parecia além de seus anos, respondera: "Mas é difícil escolher o caminho certo quando você está com fome ou vendo sua família sofrer. A honestidade parece um luxo quando suas necessidades básicas não são atendidas." Aquela observação simples, mas profunda, acendera uma luz na mente de Ricardo. Um programa que não apenas pregasse valores, mas também ajudasse a aliviar as pressões econômicas que muitas vezes levavam pessoas a caminhos desesperados. O Instituto começara pequeno, atendendo algumas famílias de Paraisópolis, com Jurema atuando como ponte entre a organização e a comunidade. Em poucos meses, expandira-se para outras regiões vulneráveis da cidade. Agora, um ano depois, já atendia mais de 200 famílias e implementava programas educacionais em várias escolas públicas. "Ricardo, quase esqueci de te avisar", disse Jurema, interrompendo os pensamentos de Isabela. "Ligaram da Rede Globo. Querem fazer uma matéria sobre o Instituto para o Fantástico." "Sério?" Ricardo parecia genuinamente surpreso. Não esperava tanta visibilidade tão cedo. "É um trabalho importante", comentou Sebastião. "Merece ser reconhecido." "Na verdade", continuou Jurema, "eles estão particularmente interessados na história que inspirou tudo. Querem entrevistar você e Isabela, se ela estiver de acordo." Todos os olhares se voltaram para a adolescente, que pareceu momentaneamente desconfortável com a atenção. "Eu, na TV?", perguntou incerta. "Apenas se você quiser, Isa", garantiu Ricardo. "Não há pressão nenhuma." Isabela considerou por um momento. Normalmente tímida e reservada, a ideia de expor sua história pessoal em rede nacional não era algo que a atraísse. Por outro lado, se aquilo pudesse inspirar outras pessoas... "O que vocês acham?", perguntou, olhando para Sebastião, e Jurema buscando orientação. "É sua história, filha", respondeu Sebastião. "A decisão é sua." "Mas talvez", acrescentou Jurema, sensível às preocupações da filha, "possa ajudar outras famílias em situações semelhantes, mostrar que existem diferentes formas de ser família." Isabela assentiu lentamente. "Acho que posso fazer isso, se for para ajudar outras pessoas." Ricardo sorriu, orgulhoso. "Essa é minha garota."
O restante do almoço transcorreu com planos para o fim de semana, no sítio em Atibaia, que se tornara um refúgio regular para a família expandida. Dona Zulmira, que desenvolvera um inesperado talento para a jardinagem, falava animadamente sobre as novas mudas de plantas medicinais que pretendia plantar na horta que agora cuidava com dedicação. Mais tarde naquele dia, enquanto ajudava Ricardo a lavar a louça, uma tarefa que ele insistia em compartilhar sempre que jantava com eles para a consternação inicial de Jurema, Isabela decidiu compartilhar algo que vinha pensando há algum tempo. Ricardo, estive pensando sobre o futuro, começou, ela enxugando um prato. Sobre a faculdade. Ainda falta um tempo para isso, não? Respondeu ele, curioso. Mas é bom planejar com antecedência. Tem alguma área em mente? Estou pensando em direito, revelou ela. Especificamente, direito de família e adoção. Ricardo parou o que estava fazendo, virando-se para olhá-la com surpresa e admiração. É uma escolha fascinante. O que te levou a pensar nisso? Isabela colocou o prato no escorredor antes de responder. Nossa história, principalmente. Comecei a pesquisar sobre leis de adoção, direitos biológicos versus adotivos, toda essa complexidade legal que afeta tantas vidas. Fez uma pausa organizando os pensamentos. Há tantas crianças no sistema, tantas famílias separadas por burocracia ou falta de informação. Pensei que talvez pudesse fazer a diferença nessa área. Ricardo sentiu um orgulho imenso crescer em seu peito. Aquela jovem à sua frente, com uma maturidade que o surpreendia constantemente, era sem dúvida o maior presente que a vida lhe dera. Acho uma escolha incrível, Isa. E se for o que você realmente quer, vou apoiá-la de todas as formas possíveis. Seria legal trabalhar com você algum dia, comentou ela quase timidamente. No instituto, talvez, na parte jurídica. A ideia de trabalhar lado a lado com a filha no futuro, construindo algo significativo juntos, emocionou Ricardo profundamente. Seria uma honra, respondeu a voz levemente embargada. Mais do que você pode imaginar. Naquela noite, depois que Ricardo se despediu e voltou para sua própria casa no Morumbi, Isabela ficou na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. Pensava em como sua vida havia mudado de formas que jamais poderia prever. Da pequena casa em Paraisópolis ao apartamento no Tatuapé, da escola municipal ao colégio Bandeirantes, de uma família lutando contra dificuldades financeiras a uma estrutura familiar não convencional, mas sólida e amorosa. Os estúdios da Rede Globo em São Paulo fervilhavam de atividade naquela manhã de domingo. Técnicos ajustavam luzes, produtores conferiam detalhes de última hora, e maquiadores davam os toques finais nos convidados. No camarim principal, Isabela observava seu reflexo no espelho, quase não reconhecendo a jovem de 16 anos que a encarava de volta. Está nervosa? Perguntou Ricardo, sentado ao seu lado, também já maquiado e vestido para a entrevista. Um pouco, admitiu ela, ajustando uma mecha do cabelo cuidadosamente arrumado. Nunca imaginei que estaria no Fantástico um dia. 1 ano havia se passado desde o encontro com Matheus no terminal rodoviário. Nesse período, o Instituto Novas Chances crescera exponencialmente, expandindo seus programas para 5 estados brasileiros e atendendo mais de 2.000 famílias. O que começara como um projeto pessoal de Ricardo, inspirado por sua reconexão com Isabela, transformara-se em uma organização nacionalmente reconhecida. A família de Matheus fora uma das primeiras beneficiadas pela expansão do programa. Sua irmã mais nova agora recebia tratamento médico adequado. E ele próprio participava ativamente das iniciativas educacionais do Instituto, tornando-se um dos jovens embaixadores do projeto Honestidade que Transforma. A história de Isabela e Ricardo, da carteira devolvida ao reencontro entre pai e filha biológicos, tornara-se uma espécie de mito fundador da organização. Era essa história que o Fantástico queria contar ao Brasil naquela noite. Lembre-se, disse Ricardo gentilmente, você não precisa compartilhar nada que a deixe desconfortável. Esta é a sua história, tanto quanto minha. Isabela assentiu grata pela compreensão. Nos últimos 4 anos,
aprendera a navegar pelas complexidades de sua situação familiar única. Descobrira que as pessoas muitas vezes tinham dificuldade em entender como Sebastião, Jurema e Ricardo coexistiam harmoniosamente em sua vida. A porta do camarim abriu-se e o restante da família entrou. Sebastião, elegante em um terno que Ricardo insistira em presentear-lhe para a ocasião. Jurema, deslumbrante em um vestido azul marinho que realçava sua beleza natural, e Dona Zulmira, que aos 81 anos mantinha uma vitalidade impressionante, apoiada em sua bengala entalhada à mão, presente de Ricardo em seu aniversário anterior. "Olha só para você", exclamou Jurema, admirando a filha. "Está linda." "Sai." A produtora disse que faltam 20 minutos, informou Sebastião, ajeitando nervosamente a gravata. Mesmo após anos convivendo com o mundo corporativo, ainda se sentia ligeiramente deslocado em ocasiões formais como aquela. Dona Zulmira aproximou-se de Isabela, seus olhos sábios examinando a bisneta com orgulho. "Lembre-se de falar com o coração, minha flor", aconselhou sua voz carregando o sotaque nordestino que nunca perdera. "Quando falamos com verdade, não tem erro." A idosa, que inicialmente fora a mais receptiva à presença de Ricardo na família, tornara-se uma espécie de conselheira para todos. Sua sabedoria simples, forjada em décadas de vida e experiências, frequentemente oferecia clareza em momentos de dúvida. Um assistente de produção bateu à porta, anunciando que estava na hora. A família seguiu para o estúdio, onde uma estrutura aconchegante havia sido montada para a entrevista. Sofás dispostos em semicírculo, iluminação cuidadosamente planejada para criar um ambiente íntimo e, no centro, a renomada jornalista, Maju Coutinho, que conduziria a conversa. "Boa noite e sejam bem-vindos", cumprimentou ela calorosamente, enquanto microfones eram ajustados e últimas instruções técnicas eram dadas. "Fiquem tranquilos, vamos conversar como se estivéssemos na sala de casa de vocês." A gravação começou suavemente, com Maju apresentando a família e explicando brevemente o contexto da história que seria contada. Então, dirigiu-se a Isabela. "Tudo começou com você, não é mesmo?" Com um gesto que muitos considerariam pequeno, mas que mudou completamente o rumo da sua vida. Isabela respirou fundo, encontrando conforto no olhar encorajador de seus 3 pais, porque era assim que ela os via agora. Sebastião e Jurema, que a criaram com amor e sacrifício, e Ricardo, que entrara mais tarde em sua vida, mas tornara-se uma presença igualmente importante e amada. "Sim", começou ela, a voz ganhando confiança à medida que falava. "Eu estava voltando da escola, tinha 12 anos na época. Vi um homem deixar cair a carteira na rua, e simplesmente fiz o que minha avó sempre me ensinou. Devolvi o que não me pertencia." A câmera capturou o sorriso orgulhoso de Dona Zulmira ao ser mencionada. "Ricardo, para você foi um momento decisivo, não?" perguntou Maju, virando-se para o empresário. Encontrar sua carteira nas mãos de uma menina que, como descobriu depois, era sua filha biológica. Ricardo assentiu, emocionado ao recordar. "Foi como se o universo tivesse conspirado para consertar um erro do meu passado", respondeu. "Eu procurava por minha filha há anos, sem sucesso. E então, no momento mais inesperado, ela aparece na minha frente, devolvendo algo que perdi por descuido." A entrevista fluiu naturalmente, com cada membro da família contribuindo com sua perspectiva da história extraordinária que viveram. Sebastião falou sobre o choque inicial e o medo de perder a filha que criara. Jurema sobre a desconfiança que gradualmente deu lugar à compreensão e, eventualmente, à amizade com Ricardo. Dona Zulmira sobre a sabedoria de aceitar novos caminhos sem abandonar os valores fundamentais. "O mais impressionante para mim", comentou Maju, "é como vocês conseguiram criar uma estrutura familiar tão harmoniosa, apesar das circunstâncias incomuns. Não foi fácil no começo", admitiu Jurema. "Tivemos que superar muitos preconceitos, medos e inseguranças. Mas percebemos que o mais importante era o bem-estar da Isabela. E isso significava permitir que ela tivesse o amor de todos nós. No fundo", acrescentou Sebastião, "descobrimos que amor não é um recurso limitado.
Não precisamos competir por ele. Quanto mais amor Isabela recebe, melhor para ela. Ricardo complementou. Aprendi que ser pai não é apenas uma questão biológica. Sebastião e Jurema são os verdadeiros pais de Isabela, os que estiveram lá em cada momento importante, em cada dificuldade. Meu papel foi encontrar um lugar nessa família já formada, com respeito e gratidão por tudo que eles fizeram. A conversa, então, se direcionou para o Instituto Novas Chances e seu rápido crescimento. A ideia nasceu diretamente da nossa experiência, explicou Ricardo. Percebemos que um pequeno gesto de honestidade havia transformado nossas vidas de formas inimagináveis. E nos perguntamos, e se pudéssemos criar oportunidades para que outros jovens também experimentassem os benefícios de fazer a coisa certa mesmo quando é difícil? Mas não é só sobre ensinar valores, interveio Isabela, agora perfeitamente à vontade diante das câmeras. É também sobre criar condições para que as pessoas possam fazer escolhas éticas sem sacrificar necessidades básicas. Por isso o Instituto trabalha em duas frentes: assistência a famílias vulneráveis e programas educacionais. Maju então mencionou o caso de Mateus, que seria entrevistado em seguida. Parece que a história se repetiu de certa forma, não? Ele também encontrou uma carteira, hesitou e acabou fazendo a escolha certa. Com uma diferença importante, ressaltou Isabela. Ele estava em uma situação ainda mais desesperadora que a minha. Sua irmã precisava de medicamentos e aquele dinheiro poderia ter resolvido um problema imediato. Mas mesmo assim, ele escolheu devolver. A entrevista continuou por mais alguns minutos, concluindo com uma pergunta direcionada a Isabela sobre seus planos para o futuro. Pretendo cursar Direito, com especialização em Direito de Família e Adoção, revelou ela. Quero ajudar a criar estruturas legais que facilitem a formação de famílias, independentemente de como elas se constituam, porque aprendi que família é muito mais do que laços de sangue. Quando as câmeras foram finalmente desligadas, a família respirou aliviada. A experiência havia sido intensa, mas gratificante. Maju agradeceu a todos pela sinceridade e pela história inspiradora. Vocês vão tocar muitos corações hoje à noite, garantiu a jornalista. Enquanto se preparavam para deixar o estúdio, foram informados de que Mateus havia chegado para sua parte da entrevista. Isabela pediu para encontrá-lo brevemente antes. O garoto, agora com 14 anos, parecia nervoso, mas sorriu amplamente ao ver Isabela. Oi, Mateus. Preparado para sua estreia na TV? Brincou ela. Mais ou menos, respondeu ele rindo. Só queria te agradecer de novo por tudo. Minha irmã está muito melhor agora. Fico feliz em ouvir isso, disse Isabela sinceramente. E o projeto na escola, como está indo? Mateus havia se tornado um dos líderes do programa Honestidade, que transforma, em sua escola em Itaquera. O projeto, parte das iniciativas educacionais do Instituto, incentivava jovens a promoverem ações éticas em suas comunidades. Está incrível, exclamou ele, animado. Já temos mais de 50 alunos participando. Semana passada, organizamos uma campanha para ajudar um abrigo de idosos no bairro. O orgulho no rosto de Isabela era evidente. Ver como um simples encontro no terminal rodoviário havia desencadeado tantas ações positivas confirmava sua crença no poder transformador dos pequenos gestos. Despediram-se com a promessa de se encontrarem na próxima reunião de jovens, embaixadores do Instituto, marcada para o mês seguinte. Ao sair dos estúdios, a família decidiu jantar em um restaurante próximo para celebrar o momento especial. Ricardo havia reservado um espaço privativo, onde poderiam conversar à vontade, sem a pressão das câmeras. Durante o jantar, recordaram momentos marcantes dos últimos 4 anos. A primeira vez que Isabela visitou a mansão de Ricardo no Mills, Morumbi, a festa de aniversário surpresa que organizaram juntos para Sebastião. O dia em que Jurema recebeu o diploma de seu curso técnico em assistência social, com todos aplaudindo orgulhosamente. As tardes no sítio em Atibaia, onde Dona Zulmira ensinava a Ricardo os segredos de suas ervas medicinais. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Sebastião,
enquanto saboreavam a sobremesa. Como algo que poderia ter nos separado, acabou nos unindo de uma forma que ninguém imaginaria possível. É o que sempre digo, interveio Dona Zulmira. Deus escreve certo por linhas tortas. O importante é saber ler o que está escrito. Isabela sorriu, observando as pessoas, que mais amava reunidas em harmonia. De certa forma, aquela carteira devolvida 4 anos antes havia sido apenas o início de uma jornada muito maior. Uma jornada de descobertas, desafios e, acima de tudo, de expansão do significado de família. Acho que deveríamos fazer um brinde, sugeriu Ricardo erguendo sua taça. A honestidade que transforma. A família que construímos, acrescentou Jurema. Aos caminhos inesperados da vida, completou Sebastião. A nossa Isabela, finalizou Dona Zulmira, seus olhos brilhando de orgulho, que sempre soube, mesmo tão jovem, que o verdadeiro valor não está no que encontramos, mas no que escolhemos fazer com o que encontramos. Isabela ergueu sua taça, emocionada, sentindo-se imensamente grata por todas as pessoas ao seu redor. Sua família não era convencional, não seguia os padrões estabelecidos, mas era real, era forte, era sua. Na manhã seguinte, a reportagem do Fantástico foi ao ar, tocando milhões de brasileiros com a história extraordinária de como um simples gesto de honestidade havia transformado tantas vidas. O telefone do Instituto Novas Chances não parou de tocar, com pessoas oferecendo doações, voluntários querendo participar e famílias buscando ajuda. Uma semana depois, durante a reunião mensal da diretoria do Instituto, Ricardo apresentou uma proposta ambiciosa: expandir o programa para todo o território nacional nos próximos 5 anos, estabelecendo centros em cada capital brasileira. É um projeto audacioso, admitiu ele, mas acredito que estamos prontos para esse passo. Isabela, que agora participava ativamente das reuniões como parte de sua preparação para eventualmente assumir um papel de liderança na organização, ergueu a mão. Tenho uma sugestão, disse ela, com a confiança que desenvolvera ao longo dos anos. E se criarmos um programa específico para famílias não convencionais, para ajudar pais biológicos e adotivos a navegarem por situações semelhantes à nossa? A proposta foi recebida com entusiasmo unânime. Ninguém melhor que aquela família para orientar outras a encontrarem harmonia em circunstâncias complexas. Ao final da reunião, Ricardo pediu a Isabela que permanecesse um pouco mais. Quando ficaram a sós na sala de reuniões, ele entregou-lhe um pequeno estojo de veludo. — O que é isso? Perguntou ela, curiosa. — Abra e veja, respondeu ele sorrindo. Dentro do estojo, Isabela encontrou uma delicada corrente de ouro com um pingente em forma de carteira. — Para nunca esquecermos como tudo começou, explicou Ricardo, emocionado. E para lembrar que, às vezes, os maiores tesouros da vida vêm disfarçados de pequenas escolhas cotidianas. Isabela abraçou o pai biológico com força, palavras desnecessárias entre eles. Aquele objeto simples simbolizava não apenas o passado que os unira, mas também o futuro que construíam juntos. Um futuro fundamentado na honestidade, no respeito e no amor que transcende definições convencionais. Naquela noite, ao chegar em casa, Isabela encontrou Sebastião, Jurema e Dona Zulmira reunidos na sala, assistindo a um álbum de fotos antigo. Mostrou-lhes o presente de Ricardo e contou sobre os novos planos para o Instituto. Depois, juntou-se a eles no sofá, sentindo-se completa em meio àquela constelação familiar única que o destino havia desenhado para ela. Na parede da sala, uma foto recente mostrava todos juntos no sítio em Atibaia. Sebastião, Jurema, Ricardo, Dona Zulmira e Isabela. Abaixo dela, emoldurada com carinho, havia outra imagem. A carteira de couro marrom que mudara suas vidas para sempre. Um lembrete constante de que a honestidade, mesmo nos pequenos gestos, tem o poder de transformar destinos de formas que jamais poderíamos imaginar.